Malaquias, capítulo 4, e vamos ler os versículos de 1 a 6. Pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Agora, Gálatas 4, 4 a 6. Gálatas 4, 4 a 6. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. Bom, Malaquias, o último dos profetas no Velho Testamento. Você, quando vira a página desse capítulo 4, o que você encontra na sua Bíblia? Páginas em branco. Alguém sabe o significado dessas páginas em branco? Isso, 400 anos que Deus não mais revela nada. Silêncio absoluto. 400 anos. E nesse período a história continua. Se você pegar alguns livros de história, alguns livros, inclusive até na Bíblia Católica, o livro de Macabeus, Judas Macabeus, você vai encontrar muita coisa ali que acontece nesse período. Você vai encontrar ali uma história bem rica, bem rica. Deus não fala, mas Deus está no controle. Então, o que você encontra ali? Bom, mais ou menos por volta do ano 356, por aí, 323 antes de Cristo, surge uma figura, e daqui a pouco você vai ler sobre ela na Bíblia. Surge uma figura chamada, os alunos aqui devem lembrar, Alexandre o Grande. Camarada bom, hein? Alexandre o Grande. Conquistou o mundo. Fez um grande império. Quem gosta de história sabe disso. Aí depois, chega no final da vida dele, o seu império não passa para os seus filhos. O seu império, o que acontece com ele? Quem sabe da história? Não é prova de história não, tá? Ele se divide. Ele divide o seu império com seus 4 generais. Um desses, Antíoco Epifânio, ele vai tomar conta, vamos dizer assim, ele vai se inclusive destacar na história, mas ele vai tomar conta lá do lado do pessoal do povo dos judeus de Israel. E ele vai fazer muita coisa. A história é rica sobre esse assunto. Mas antes, dê uma olhadinha comigo em Daniel.
capítulo 11, versículo 2 a 4, o que estava acontecendo nesta época, dita por Daniel ainda antes, lá atrás, bem lá atrás, ainda no cativeiro babilônico. Você não encontra o nome, mas você encontra os indivíduos aqui registrados. Depois vocês vão entender por que eu trouxe esse texto. Diz o seguinte aí o texto: agora, pois, vou dar-lhe a conhecer a verdade. Deus falando para Daniel. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia, e depois virá um 4º rei que será bem mais rico do que todos os outros. Quando ele tiver conquistado o poder com sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei guerreiro, que governará com grande poder e fará o que quiser. Aí você já está dando uma dica de quem ele está falando. Está falando de quem? Alexandre, o Grande. Muito bem. Depois que ele surgir, o seu império se desfará e será repartido para os 4 ventos dos céus. Ele está dando a dica aqui. O seu reino vai ser dividido entre seus 4 generais. Não passará para os seus descendentes, e o império não será poderoso como antes, pois será desarraigado e dado a outros. Então você vê Daniel dizendo sobre Alexandre o Grande, seus 4 generais, e se você continuar lendo, você vai ver Antíoco Epifânio nessa história. Só não tem o nome. Bom, Antíoco Epifânio, quando ele então assume, vamos dizer assim, a sua parte do todo esse império conquistado por Alexandre, segundo a história, ele faz algumas coisas terríveis. Dentre elas, ele proíbe a adoração a Deus. Ele quis, na sua ideologia religiosa, ele quis unificar todos numa só religião. Então ele proíbe, manda inclusive matar dos judeus aqueles que praticassem qualquer tipo de cerimônia que não fosse a instituída por ele. Ou seja, abandonem a adoração a Deus. E ele faz uma coisa terrível nessa história. Ele manda matar, inclusive, pessoas por causa disso. Ele vai lá no templo, acaba com o templo, e lá dentro do templo ele faz o que Daniel chama de profanação. Ele vai e sacrifica lá dentro no altar, quem sabe a história? Um porco, uma porca. Mas o que tem isso a ver? Bom, porco era para o judeu uma coisa bem terrível, né? O judeu, o porco era um bicho impuro. Né? Então é como se tivesse... Obrigado, pastor. É como se tivesse simplesmente chegado e colocado lá dentro da igreja uma coisa impura e acabou. Há um levante ali, complicado, religioso e político. Aí me aparece uma família, a família de Matatias. Você já ouviu falar desse cara? Matatias era pai de alguns filhos, dentre eles Judas Macabeu. É da família. Aliás, Macabeu quer dizer martelo, tá? Só por uma questão. E esse homem, ele simplesmente banca. Peraí, não pode ser assim, não. Ele é um sacerdote. Não pode ser assim. A coisa não pode funcionar desse jeito. Vamos trazer esse povo à adoração. Vamos voltar ao que era antes. Aí, Antíoco simplesmente chega para ele, uma hora lá, vamos sacrificar. Quem não sacrificar vai morrer. Aí, Matatia disse, eu não vou, e nem dos meus. E alguns judeus, para tentar apaziguar a situação, não, nós vamos. Não vamos, não. E aí começou uma guerra religiosa, política religiosa. E nessa guerra, muitas pessoas, inclusive os judeus, são mortos. Muitas pessoas desse movimento, né? Aí Judas depois assume, quando seu pai morre, continua aquela revolução, e lá na frente, um neto ou sobrinho de Judas, no caso, sobrinho de Judas e neto de Matatias, chamado João.
João Hircano, ele simplesmente fecha esse quadro, esse período, vamos dizer assim, fazendo uma coisa terrível. Estamos contra esse império helênico. Estamos prontos. Esse negócio não serve. Então vamos procurar um povo para fazer aliança conosco e nos trazer proteção. Uma nação que está surgindo, poderosa, aparentemente, vai ser uma nação forte. Vai ser um povo forte. E aí João, com todas as suas boas intenções, vai a quem buscar fazer essa aliança? Alguém dá um chute? Roma. O Império Romano estava começando a surgir. O Império Romano estava começando a despontar. Estava dominando o pessoal. Inclusive os gregos foram dominados por eles. E aí João fala assim, vamos fazer uma aliança com esse cara. Esse pessoal vai de Roma. Tipo, se alguém atacar Roma, nós estamos juntos com ele. Se alguém atacar o povo judeu, o Roma vem aqui nos ajudar. Parecido com alguma coisa dos dias de hoje, né? Essas alianças que a gente conhece no mundo, né? Invadiu meu país, chamo meus aliados e vamos lá combater. E é assim que funciona até hoje. Só que esse, vamos dizer assim, esse tiro que ele deu saiu pela culatra. O que aconteceu? Roma dominou os judeus. E aí a coisa não ficou bonita. Não deu muito certo. Vamos caminhando e chegando lá já perto dos dias que Jesus vai nascer. Mas antes, Daniel também fala alguma coisa sobre isso. Veja no capítulo 12, nós lemos no capítulo 11, versículos de 1 a 3. Olha o que Daniel fala. Naquela ocasião, que ocasião? Acompanha comigo. Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações e até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitas à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Volta à pergunta. Que ocasião? Alguém falou, escutei. Quando Cristo nascer. Se você leu com atenção, você vai perceber. Quando Cristo nascer, né, a coisa vai se dividir. E aí ele entra numa profecia que começa em Cristo e vai até o final dos tempos. Não sei se você percebeu, em 3 versículos ele diz tudo. Vai se levantar alguém, vai se levantar o príncipe, que vai reger, vai dominar, vai tomar conta, e haverá nesse período uma tribulação tal que nunca houve. Você já leu isso em algum lugar? Apocalipse, Mateus, o próprio Jesus registrando o texto. E aí então, aqueles que estão escritos no livro da vida serão libertos. Mas aqueles que não estão, podemos dizer assim, esses serão destruídos e condenados. Diz o texto, multidões que dormem no pó da terra acordarão. Ele está falando do que aqui? Os mortos ressuscitarão. Uns para a vida e outros para a morte. E aí, então, o que nós percebemos nisso tudo? Algumas coisas nós percebemos aqui. Deus está no controle de todas as coisas. Nada acontece por acaso. Ele ficou 400 anos em silêncio, ficou. Mas ele estava no controle da história. Não fugiu ao que ele disse que ia acontecer. Até o fim do mundo está no controle das mãos de Deus. Até o dia de hoje, inclusive,
que respiramos, Ele está controlando. E o fim está para chegar. E quando Jesus nasceu, diz o texto, diz que ele nasceu em que época? Na plenitude do quê? Dos tempos. Ora, raciocine comigo. Quando eu chego à plenitude, depois disso vem o quê? Não. Cheguei no auge, cheguei na plenitude. Depois o que acontece? Aí vem a queda. Vem o descer a ladeira. Sabe aquele negócio quando a gente nasce, bonitinho, lindinho, cheirosinho, né? Aquele negocinho lindo, perfeito. Aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até chegar um dia que ele se torna maduro. E depois que ele se torna maduro, o que acontece com ele? Ele fica bonitão pro resto da vida. É assim que funciona? Aí só tem o quê? Queda. E caminha-se para o fim. Quando Cristo veio na plenitude, ele veio no auge. Tudo estava preparado. Pronto, agora Deus chegou. Jesus fez na terra. Agora vem o fim. É a queda. É o descer da ladeira. Então, quando você junta Daniel com o Malaquias, quando você junta esses dois mais com os textos do Novo Testamento, você vai ver exatamente que eles estão falando o seguinte, sobre você e mim, e eu, aliás, sobre você e eu. Ele está falando isso, não sei se você percebeu. Lá no versículo 3 do texto que nós lemos de Daniel 12, olha o que ele diz aí. Volta lá, só para dar uma relembrada. O que ele diz aí? Aqueles, diz o texto, Daniel 12, 3, aqueles que são sábios, diz o texto, reluzirão, vão brilhar, como brilha com o brilho do céu. E aqueles que conduzem a verdade, muitos à verdade, serão como as estrelas para todo o sempre. Aí alguém pergunta, não entendi. Aonde eu entro aí? Você já viu? Será que alguém conseguiu perceber? Para te ajudar, leia comigo Apocalipse capítulo 1, versículos 12 a 16 e versículo 20. Olha só, João estava lá na ilha de Patmos preso, e aí aparece Cristo para lhe revelar as coisas que estavam por acontecer. E aí então, falando com João, ele se volta para ver com quem estava ele falando, quem era a voz que estava falando com ele. Quando ele voltou-se, ele vê, presta atenção, 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés e um cinto de ouro ao redor do peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, os olhos como chama de fogo. Os pés eram como bronze reluzente, uma fornalha ardente, e a voz com o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Na mão direita, e o seu semblante era como o sol, quando brilha em todo o esplendor. Agora, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que você viu na mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos. Anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Você conseguiu agora, já melhorou a visão aí de Daniel? Se não, vamos ajudar mais ainda a entender esse último versículo. Vamos entender aí, juntando Daniel 12, 3 com Apocalipse 1, 22. Os sábios, diz Daniel, os sábios vão fazer o quê? Os sábios, segundo Daniel, vão
Não. Veja no texto. Deixa a Biblinha aberta em Daniel e o Mateus vai deixar aqui aberto no Apocalipse 20. Vamos lá. Se perdeu é Daniel 12, 3. Os sábios resplandecerão. Voltando ao Apocalipse 20, ele diz Jesus Cristo, que ele tem na sua mão direita 7 candelabros. Não é isso? Não é isso? E o candelabro significa a igreja. O que o candelabro faz? Ilumina, brilha, radia luz. A igreja, ela tem que brilhar, reluzir a luz de Cristo. E, voltando a Daniel, quando ele fala daqueles que levam a justiça, ele usa uma expressão interessante aí, em Daniel. Veja qual é a expressão que ele usa em Daniel. Daniel 12, 3. Aqueles que levam ou conduzem a justiça são o quê? São como as estrelas para todos sempre. Voltando ao Apocalipse. Quem são as estrelas? Não. Olha o texto. Os anjos. E quem são os anjos? Não. Os pastores são. As igrejas são os candelabros. E as estrelas são os pastores. Está no texto. Está no texto. Por isso que eu falei, Daniel e Apocalipse e muitos textos, está aí a nossa realidade diante do nascimento de Cristo, que veio, nasceu na plenitude dos tempos para fazer a diferença. E ele colocou esse ministério do fazer a diferença na mão da igreja e dos pastores. A igreja somos todos nós. Os pastores são alguns. Não são todos. Pastor, inclusive, é dom do Espírito. Nem todos têm o dom do pastorado. Assim como nem todos têm outros dons, mas têm suas funções. Todos nós somos iguais nesse ponto. Todos nós temos a nossa função. Então, como eu entro nisso? Então agora já vi que eu entro. A igreja tem que resplandecer a luz de Cristo. Nós, como igreja, pergunto eu a você, você não responde, só pensa. Você tem feito isso? Resplandecer a luz de Cristo? O homem, sem Cristo, ele está morto, não está morto? E quando ele voltar, Jesus Cristo voltar, como João disse, semelhante ao Filho do Homem, com aquele esplendor dele todo, que não vai voltar agora mais com um bebezinho, né? Ele vai fazer o que com os homens pecadores? Nós vemos lá em Daniel. Fazer o quê? Vai queimar, vai sobrar nada, vai para a perdição eterna. Você tem avisado quem não é de Cristo que eles vão para o inferno se eles não aceitarem a Cristo? Isso é resplandecer. É aquela placa dizendo, não vá, perigo à frente. Nós somos essa placa. Até porque ninguém acende uma candeia de Jesus Cristo, que é a função dela é clarear, e coloca debaixo de uma cama. Existe isso? Não. Ninguém, quando, por exemplo, está no escuro, que faltou luz, pega lá a lanterna ou a vela e liga e põe debaixo da cama. Isso não existe. A igreja, eu e você, temos que apontar que Jesus Cristo morreu. Temos apresentado isso. E ressuscitou para que, através daquele sacrifício, o homem possa ver nele, Cristo Jesus, a salvação de suas vidas. Temos falado.
Ou temos terceirizado. O que é isso, pastor? Terceirizado é o seguinte: essa é a função do pastor Isaías, que é o ministro da evangelização da igreja. Ele que vai ter que pregar o evangelho. Não, isso é a função do pastor Denilson, que tem que pregar o evangelho. Não, aí os visitantes fechem o ouvido, por favor. Quantas pessoas nós batizamos esse ano? Não responda. Vai ficar muito mais feio. Quantas pessoas se converteram a Jesus Cristo esse ano? Porque você trabalhou. Não responda para não ficar feio. Isso é responsabilidade de cada um e não do coletivo. Jesus Cristo, quando enviou seus discípulos, ele foi bem claro: ide fazer discípulos aonde? Em todos os lugares. Isso é minha função, isso é sua função como igreja de Cristo. E precisamos apresentar esse Jesus Cristo que nasceu lá atrás, para que eu pudesse ter vida e qualquer que cresce nele. Temos feito isso. É de grande responsabilidade. Porque Cristo vai voltar. E não tarda, lembra que eu falei? Declínio. Alguém aqui sabe o dia que vai morrer? Não. Mas a morte significa teu fim chegou. A base acabou. Do jeito que você nasceu chorando, vai morrer agora também, com outros chorando por você. Acabou. E quando acabar, a palavra é redundante, mas é verdade. Quando acabar, acabou. E o evangelho? E a salvação? E aqueles que estão indo para o inferno, porque você e eu não estamos falando? Como é que fica? Às vezes nós passamos mais tempo discutindo coisas sem sentido e sem significado dentro das igrejas, dentro das nossas famílias, dentro do nosso serviço. Brigamos até pelos nossos direitos, pelos nossos deveres. Está errado isso. Estou triste porque fulano passou por mim e nem me cumprimentou. Se eu estivesse em outro lugar, eu falava outra palavra agora, mas vou parar de falar uma outra parecida. Vai catar coquinho. Eu canso de passar por pessoas que não me cumprimentam e às vezes eu passo e não cumprimento que nem vi. Aí tem gente que fica chorando. Ninguém me cumprimentou. Aí. Estamos tristes? Não sei quanto a vocês, eu estou. Porque tenho visto muita coisa dentro desta igreja que está me tirando a paciência. Por meninice, criancice, estrelismo. Visitante, fecha o ouvido. Isso não é função da igreja, gente. Sabe qual é a função da igreja? Pregar o evangelho. Dalton, me desculpa. Nem tocar é a função da igreja. É bonito. Eu toco, sou pianista, sou maestro. Lindo. Não é, irmão? Mas não é a função da igreja, gente. A função da igreja é pregar o evangelho. Mais nada. Ficar triste com um com o outro, problema. Peça a Deus ajuda e vamos embora, toque o barco. Afinal de contas, todos nós estamos doentes. Ontem eu estava visitando a minha netinha que nasceu. Virei vovô. Agora posso falar o que eu quero. Dizem que vovô é assim, né? Estava olhando ela lá. A mais bonita garota que nasceu esse ano. Estava olhando ela lá. Mas uma coisa me chamou a atenção. Eu estou dentro de um hospital. Não é o caso lá em si, mas pode ter também. Quantas pessoas estão no hospital que estão sadias? Nenhuma, só os funcionários que estão trabalhando lá porque tem que trabalhar. Mas nem eles estão sadios se bobear. A igreja é um hospital. Eu estou doente, você está doente, nós estamos doentes, vós estáis doentes, vamos conjugar o perto todo. Mas veja bem, que direito tenho eu? Que direito tenho eu de cobrar, de exigir, de bloquear, de querer ser mais que o outro? Peraí. Vou repetir, vai catar coquinho. Porque não é assim que funciona. Cristo é que vai julgar. Ele vai vir e vai julgar. Vamos parar com meninices.
infantilidade, disse-me-disse, fofocas. Hoje eu li na nossa reunião de oração, com a nossa liderança, senti falta de alguns líderes aí. Da próxima vez eu vou citar nomes. Eu falei assim, pastor Isaías viu lá, né? Falei assim, tem algumas coisas que Deus detesta. Né? Falei assim, tem algumas coisas que Deus detesta. Mas uma só, diz ele abomina. Uma só. Que é fofoca. Aliás, a língua, diz a Bíblia, é um pequeno membro terrível, né? Inflamada pelo inferno. Inflamada pelo inferno. E tão pequena, apesar disso, ela é capaz de incendiar o quê? A cidade, um grande bosque. Vamos botar nossa língua no lugar que tem que ser? A nossa língua tem que estar no lugar que é falar do amor de Cristo. Isso quase nenhum faz. E para concluir, os pastores. Não posso ficar de fora, né? Como pastor. Diz o texto, a gente viu, que Jesus Cristo tem nas suas mãos os pastores. E qual é a função do pastor? Daniel falou. Qual é a função do pastor? Voltando lá, Daniel 12, versículo 3. Não. Veja no texto. Qual a função do pastor? Conduzir a justiça. Como é que o pastor faz isso? Como é que o pastor pode conduzir a justiça? Aí, irmãos, os juízes são vocês. Não sou eu. Os juízes são vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. Não feche a Bíblia, por favor, gente. Apesar de estar sendo passado. Vamos lá. Enquanto ele está botando lá, vou lendo aqui. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. O que Pedro está dizendo aí? Já apareceu, vamos lá. O que Pedro está dizendo aí? Primeiro, pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Logo, portanto, ninguém aqui é meu, tá? Já começa por aí. Minha igreja não existe isso para mim. Né? Somos todos irmãos, conservos do Senhor Jesus Cristo. Mas eu tenho uma responsabilidade. E diga-se de passagem, eu, pastor da Igreja Batista Água Branca. Tá? Pastor Joni, pastor Marco Vinícius, pastor Carlos César, pastor Isaías, são os nossos ajudantes aqui, mas não são os pastores da igreja. Que fique bem claro isso. Eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade de cuidar, pastorear, guiar, orientar, instruir, disciplinar, corrigir a quem? As ovelhas que são de Cristo. Por quê? Vamos continuar. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Então eu estou aqui não é porque eu estou obrigado, porque eu sou empregado, porque eu tenho que estar. Não, é porque eu quero estar. Não façam isso por ganância. Eu poderia perguntar aos nossos irmãos aí da finança se eu sou um daqueles que falam, eu preciso de aumento, eu quero aumento. A igreja está entrando bastante, eu quero bastante dinheiro. Eu não faço isso mesmo. Pode perguntar aí aos nossos irmãos. Não façam isso por ganância, ou mesmo para questão de status, eu quero aparecer. Mas como, diz o texto, mas com o desejo de servir. Eu não estou aqui para agradar a homens, eu estou aqui para servir a Deus. Seguindo. Não hajam como dominadores, ou seja, autoritários, ou seja, mandões, o que eu quero é o que eu quero e ninguém pode dizer nada. Não é bem assim.
dos que foram confiados a você, mas como exemplos para o rebanho. Por isso que eu falei que os juízes são vocês, não sou eu. Se eu estou sendo ou não exemplo, se eu estou sendo ou não visto desta forma como exemplo para os irmãos. Se eu não estou, por favor, me digam. E fale, pastor, o senhor não está sendo exemplo para a gente. Eu pego minha viola, como diz o pessoal, ponho na minha sacolinha, Deus abençoe. É assim que funciona. Não vou brigar por causa disso. Ser exemplo. Se eu não estou sendo exemplo, falem. Agora, se eu estou sendo exemplo, amém por isso. Perfeito não sou. Perfeito não sou. Como ninguém aqui é. Mas como o Adail está insistindo a lhe dizer, podemos trabalhar para ser. Perfeito não sou. Erro muito. Assim como qualquer um aqui. Se eu sair perguntando aqui qual foi o seu erro de hoje, você vai ficar sem graça. Mas eu não vou fazer isso, você vai pensar. Não sou perfeito, não espere de mim perfeição. Não sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E quem é o bom pastor? Jesus. Eu sou aquele que estou ajudando. E quero fazer de bom grado. Não por obrigação, não por ganância, mas porque eu quero fazer para ajudar a esse Deus que me chamou um dia para que aqui estivesse. Muito bem. Se eu sou ou não exemplo, os irmãos vão ter que dizer. Agora, se eu sou exemplo, partimos para Hebreus capítulo 13, versículo 17. Se eu sou exemplo, partimos para Hebreus capítulo 13, versículo 17. O que diz aí o texto? A palavra líder aí é pastor mesmo, tá? No grego. Né? O que está escrito aí? Obedeça aos seus líderes e seja submisso a eles. Alguma versão é diferente, está dizendo pastores, né? Pois cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Aí, veja, eu vou prestar conta da vida dos irmãos. Eu vou prestar. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Mas eu, como pastor, ele vai me cobrar a vida de todos que passaram por mim nesta igreja. E isso é uma grande responsabilidade. Pensem nisso. Obedeçam-lhe para que eles cuidem de vocês com alegria e não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para quem? Para quem? Está baixo, né? Ou eu que estou meio surdo? Eu estou meio congestionado? Para quem? Para a igreja de Cristo. A melhor resposta seria para quem? Para mim. Então façam o quê? Obedeçam os seus pastores. Se eu sou exemplo, obedeça. Porque eu estou aqui para cuidar com alegria. E eu agora vou dizer uma coisa que eu não digo para sempre, para todo mundo e nem toda hora. Eu não estou com alegria. Não estou. Caso contrário, isso será terrível para vocês. Por que, pastor? O senhor não está com alegria? Justamente por causa dessas coisas que estão acontecendo dentro da igreja. Justamente. Quando eu falo com alguém, irmão, faz isso não, faz assim. Posso até não dar a resposta que você gostaria de ouvir, mas é a resposta que eu estou dando. Não sou o perfeito. E o juiz é você. Ele não está de acordo com a Bíblia. Ele está falando de si próprio. Isso eu não quero ouvir. Tchau, pastor. Vai com Deus. Então, irmãos, a igreja tem que decidir. Ou obedece, está escrito ali, ou então finge que obedece. Só que quem finge que obedece faz com que o pastor não tenha alegria, porque eu não sou otário, tá? Eu não sou nenhum bobo. Eu vejo.
E ainda tem uns que chegam para mim, pastor, está acontecendo isso, 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 o que o irmão vai fazer? Eu disse, calma, vamos resolver. Em Deus vamos resolver. Eu não vou resolver nada, é Deus que vai resolver. Então, irmãos, vamos pensar que Jesus Cristo, quando veio com o nenenzinho, ele veio para fazer divisão. Ele veio para fazer a divisão entre os que estão escritos no livro da vida e aqueles que não. Se você está escrito no livro da vida, e eu creio que sim, glória a Deus por isso, você precisa ter a consciência de que tem responsabilidade e dever. Responsabilidade de pregar, de anunciar, fazer discípulos para o nosso mestre que deu a sua vida por você e por mim. Como igreja, resplandecer, candeeiro. Nós somos esses candelabros de Deus, que clareia, que traz a luz. Você é, eu sou, nós somos. Se a tua luz está debaixo da cama, está errado. Está errado, está errado, está errado. Agora, se você é realmente luz, o seu compromisso é esse, clarear, sua obrigação. Agora, o seu dever também é obedecer. Eu não sou autoritário. Alguém já me disse, viu aqui, falando assim, tem que ser assim. Eu já falei isso alguma vez? Se alguém falar, por favor, me levante a mão que eu vou lembrar. Eu não sou autoritário. Então, por que não ouvem? Será que eu estou falando coisas que não estão na Bíblia? Será que eu estou dizendo coisas que não estão na Bíblia? Olha, eu vou ser sério de novo para quem não escutou. Eu não estou satisfeito. Não estou. Não estou. Estou passando noites acordado, pensando em problemas bobos. Que as pessoas bobas, me desculpe a palavra, estão criando dissensões, fofocas, e o trabalho do Senhor é prejudicado. A nossa igreja tem vindo, né? O Maldado sempre tem falado aqui, a nossa igreja tem vindo num crescente lindo, maravilhoso, para a glória do Senhor. Coisas lindas têm acontecido, tivemos uma cantata maravilhosa, os irmãos cantando, o pessoal tocando, né? Dalton na regência, o pessoal... Mas no meio daquele negócio lindo, quanta turbulência estava acontecendo por trás, e eu falei assim, meu Deus. É difícil. É difícil. Se alguém tem alguma coisa, me procure. Fale comigo. Estou ali no gabinete disposto para todo mundo. Eu sento com você até no chão se precisar. Não tem esse problema comigo. Fale. Abra a sua boca. Não vai fazer fofoca, não. A pior coisa do mundo é fazer fofoca. Aí fulano falou isso, aí ciclano falou aquilo. Não faça isso. Me procure. Vamos conversar, vamos buscar como é? O acerto. Porque às vezes são coisas tão bobas que sentam um aqui, o outro ali e resolve tudo. Rapidinho. Então a função sua e minha. João capítulo 15, versículo 16. Penúltimo texto. João 15, 16. Vocês não me escolheram, diz Jesus Cristo, para você e para mim. Mas eu os escolhi e designei para que façamos o quê? Dê frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de que o Pai de vocês, né, nós, meu Pai, seu Pai, dê a vocês o que pedirem em meu nome. Às vezes a gente está pedindo e não recebe porque nós não estamos dando frutos. Essa é a sua obrigação, é o seu dever. E Jeremias, capítulo 3, 15, último texto. Jeremias, capítulo 3, versículo 15 diz: de novo, você plantará videiras nas colinas de Samaria. Videiras que... Não era esse texto, não. Escrevi errado aqui. O texto é, Jesus Cristo disse, Deus disse assim, eu enviarei pastores. Achou o texto aí? Isso, qual versículo? Ah, tá. Obrigado. Então darei a vocês governantes ou pastores, conforme a vontade de quem? De Deus. De Deus. A vontade dele. Que os dirigirão em conhecimento e entendimento. Para quem nunca assistiu a minha mensagem aqui, como algum dos nossos visitantes, né, o pessoal até brinca comigo ali no Data Benção.
Pastor, eu trouxe a Bíblia toda para ler? Eu falei assim, ó, faltou uns 2 versículos só. Aí eu faço assim, brincando. Porque tudo quanto eu falo tem que estar pautado na Bíblia. Conhecimento. Temos que ter entendimento. E ninguém aqui é nenhum, como é que se fala? Mental, como é? Retardo mental. Ninguém tem retardo mental aqui, dificuldade que não possa entender. Ninguém aqui tem. Né? Ninguém tem. Até as crianças, se bobear, você fala, depois ela vai repetir exatamente o que eu falei. Porque a gente tenta levar a nossos irmãos, a igreja, ao conhecimento de Deus. Então vocês são juízes. Decidam. Vocês querem ou não querem? Jesus Cristo colocou bem claro, ó, vou voltar para buscar os que estão escritos no livro da vida, e ali então estarão comigo para todo sempre. Quem não é, será queimado, destruído, e partirão para a eternidade, sofrer por todo sempre. Então façamos o que temos que fazer. Decidam-se. Jesus Cristo veio para isso. Decidam-se. Tome a decisão que vocês precisam ter. Desculpe os nossos visitantes, mas de vez em quando, roupa suja se lava em casa, vocês estão no dia errado. Estou brincando. Né? A palavra de Deus é para todos. Deus os abençoe. Vamos orar e depois o conjunto vai estar tocando mais uma vez. Vamos ficar de pé? Vamos orar então. Nosso Deus e Pai, mais uma vez, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações. E nos ajude a te servir da melhor maneira possível. Trabalhe com teu Santo Espírito em nossos corações, para que venhamos a ouvir aquilo que tu queres.